Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco de Inter nesta segunda-feira. Estamos retornando aqui no canal. Antes eu quero dizer, se está novo por aqui, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, ok? Estamos retornando. A partir de hoje, nós retomamos as nossas atividades normal. Apenas as lives vão voltar em fevereiro. Mas fora as lives, nós vamos retomar com aquilo mais ou menos o que a gente quer ser ao longo desse ano aqui no canal, tá bom? Algumas das informações do Inter, eu tirei esse período de janeiro, esse é o primeiro vídeo no ano, tá, que eu faço do Inter. Mas já aconteceu, hoje é dia 6 de janeiro, mas já aconteceu tanta coisa até aqui, porque o último dia que eu gravei conteúdo mesmo sobre o Inter, olha, faz tempo. Porque a gente teve os nossos especiais de Natal, mas que não eram nada de novidades do Inter, eram conteúdos onde a gente dava opinião daquilo que aconteceu. Teve também a retrospectiva, que foi ali na última semana de dezembro. Mas enfim, sobre novidades do Inter, de lá pra cá, a gente teve até a questão do Roger Machado, né, que um intermediário entre o Botafogo chegou a ver como é que estava a situação do Roger, a conversar com o empresário, mas nunca passou disso. O Botafogo em si não sondou o Roger, o Botafogo em si não fez proposta pelo Roger, então não há possibilidade do Roger sair do Inter. O Roger Machado está firme no Inter e quer continuar. Teve, claro, nas últimas semanas, muitos assuntos sobre o Bernabé. Então eu quero falar aqui um pouco sobre o Inter, tá? De momento, o Internacional se reapresentou hoje e desde 2013 o time do Inter não se apresentava sem reforços, né? O Internacional se reapresentou sem reforços, mas o Internacional chegou a tentar alguns nomes nesse pouco tempo, tentou o William Rocha, né? Tentou os zagueiros, mas não conseguiu, né? Não viu aceita nenhuma das suas tentativas. O Internacional que está muito mais naquele processo de saídas do que vindas, mas o Inter também está preservando o seu elenco. O Inter também está na ideia de preservar o seu elenco, preservar o que tem, manter o que tem para o ano que vem. Exemplo, Wanderson. Wanderson chegou a ser especulado pelo Vasco para poder ir, mas a princípio não deve ir. O Roger Machado gosta dele, o Roger Machado acredita que ele seja um bom reserva, acredita que ele pode servir bem para o ano que vem. Outro exemplo, né? Wesley, em determinado momento estava quase tudo certo para o Wesley ir lá para o futebol russo, só que a própria família, né, do Wesley acha que é melhor ele aqui, né, com os familiares. Eles passaram por um momento, obviamente, pessoal muito delicado no ano passado, e também para o jogador é bom, né, aqui, até porque se ele ir para a Rússia ele não vai jogar Champions, não vai jogar nenhuma das outras competições, e aí não foi o Wesley o ativo financeiro do Inter. O Wesley permaneceu no Internacional. Outro que deve também estar permanecendo, né? O Bernabé. E aí o Bernabé é o grande assunto do momento e tudo mais. O Bernabé não se reapresentou, mas o Bernabé deve estar voltando para Porto Alegre amanhã ou quarta. O que os repórteres informam é que o Bernabé deve voltar para Porto Alegre amanhã, terça-feira, ou na quarta-feira, dia 8. Tá? Máximo quarta-feira ali. E o Inter deve, nos próximos dias, anunciar a permanência do Bernabé. Um cara que foi muito importante nesse processo, né, o que a gente acompanhou nas últimas semanas, é o Mazuco, né, o André Mazuco, cara muito importante, que foi à Europa, que conversou com os empresários, conversou com o empresário do Bernabé, conversou com o Celtic, fez toda essa linha. Então o Mazuco realmente foi muito importante. E agora está mais uma questão burocrática, né? Questão de papéis, documentos, mas é certo que o Bernabé permanece no Internacional, tá? É certo. Deve ser o anúncio aí nas próximas semanas. E que bom, né? Um grande reforço do time do Inter. Nos próximos dias a gente vai ficar sabendo melhor de valores, mas é um grande reforço, não por nada, é o melhor lateral do Brasil, o melhor na posição dele no Brasil na temporada passada. E torcemos para que o Bernabé continue na mesma crescente que ele conseguiu ter na temporada passada, tá? Agora, a grande notícia do dia, eu falei de quem fica, né? Agora nós vamos falar de saídas. A grande notícia do dia, e aquilo que mais se fala nesse dia, é Thiago Maia no Santos.
De certa forma é um namoro que já vem há tempo aí acontecendo, desde dezembro do ano passado, e o Santos quer sim o Thiago Maia. Mas não procede as informações que em outro momento foram dadas, que apareceu até na UOL, em São Paulo, de que o Thiago Maia iria se reapresentar na Vila Belmiro, nem se reapresentaria em Porto Alegre. Isso não procede, porque o Thiago Maia se reapresentou aí com o elenco do Internacional, tanto que o Douglas Demolineri, lá do Vozes do Gigante, recebeu o Thiago Maia no aeroporto, chegou a perguntar para ele sobre, e ele disse que sabe a mesma coisa, o que eu sei é a mesma coisa que você sabe, ou seja, que há a possibilidade, que há a proposta, e o que muitos repórteres dizem é que ele quer ficar, que ele quer ficar no Inter, e ele quer permanecer. Só que aí a questão Thiago Maia, tá? O que acontece? Eu acho que é ruim esportivamente falando. O Thiago Maia é um baita volante. Teve os erros dele, teve os momentos ruins dele na temporada passada, teve algumas falhas, mas a gente também tem que pôr em consideração o contexto das enchentes, o contexto da parada do Brasileirão em determinado momento, o contexto de que o Thiago Maia passou uma questão pessoal nessas enchentes até forte, né? Ele até, por momentos, pensou em nem voltar a jogar e tudo. Então, o Thiago Maia teve um contexto muito forte. Então, talvez a gente não conseguiu ver uma temporada assim do Thiago Maia mesmo. Além de que o Inter teve problemas, né? Saída de técnico, e aí só depois conseguiu se retomar com o Roger Machado. Então, demorou, alguns dizem, pro Roger Machado chegar, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O Thiago Maia é um baita jogador na posição dele, é um baita volante. E se o Thiago Maia sair, o Inter vai ter que ter reposição, né? O Inter vai ter que repor. Só que a grande questão nem é essa. Porque eu concordo com o Thiago Maia, né? Olhando por esse lado, eu concordo que o Thiago Maia deveria ficar. Acho que todos concordam que o Thiago Maia deveria ficar. A grande questão é que o Inter tem uma dívida com o Flamengo, quando o Inter conseguiu o Thiago Maia. E o Inter não pagou essa dívida. Então é como se tu fosse comprar, né, um móvel ali, ou um carro, alguma coisa que tu fosse comprar, e tu comprou, mas tu tem uma dívida. O que tu vai fazer com esse móvel, com esse carro? Tu vai repassar para outra pessoa, vai vender esse carro para outra pessoa, e essa pessoa paga a tua dívida. Entendeu? E é o que basicamente o Inter faria com o Thiago Maia. O Inter não pagou a dívida do Flamengo. Então o Inter passaria o Thiago Maia para o Santos, e aí o Santos paga a dívida do Inter. O Santos fica com a dívida do Inter. E aí o Inter se livra. Então, olhando para esse lado financeiramente, eu acho que é isso que faz o Thiago Maia de repente ir e acabar daqui a um pouco tendo que ser um negócio que financeiramente não tem muito, né? Daqui a um pouco até parando para olhar racionalmente, pensando assim, não é um negócio ruim pro Inter, né? Mas fica essa. Também em saídas, o Alário tá indo pro Estudiantes. O Alário também não se reapresentou. O Alário tá indo pro Estudiantes de La Plata, na Argentina. Agora também, na questão de saídas, René tá indo pro Fluminense. Também não se reapresentou. René tá indo pro Fluminense. É o jogador colorado aí que não teve, né, sucesso. Eu acho que ele teve algumas falhas, ainda mais que ele era o titular no lugar do Bernabé, e ele teve falhas em momentos muito importantes do Inter. Em determinado momento eu acho que ele não fez legal lá numa entrevista. Acho que realmente não ficou mais saudável ali a permanência dele. Acho que chegou no limite, não tinha mais clima realmente pro René permanecer. Acredito que seja até melhor para a carreira dele então sair do Internacional. Entre as chegadas também tem, né, o Nicolas Rodrigues. Essa informação até acompanhei no Alexandre Ernst. Nicolas Rodrigues tem 20 anos. Ele é do Fortaleza da Colômbia. O Nicolas Rodrigues é do Fortaleza da Colômbia. Ele tem 20 anos e ele pode estar vindo para o Internacional. Ele pode jogar nas 3 posições do ataque, só que ele é mais pelo lado direito. Ele é canhoto. E o Nicolas Rodrigues, ele tem 20 anos. Ele é do Fortaleza, não do Brasil. Fortaleza lá da Colômbia. E ele é uma promessa, né? O que dizem muito dele é uma promessa. Então esse já poderia ser, quem sabe, o primeiro reforço do Internacional para esses próximos dias, tá? E para concluir o vídeo, quando o Internacional retorna a campo? O Internacional volta a campo no dia 16 de janeiro, semana que vem. Não é pelo Gauchão ainda. O Internacional vai sim estrear mais para frente no Gauchão, mas o Internacional volta a campo no Beira-Rio em jogo de pré-temporada.
em jogo de amistoso. O Internacional joga contra a seleção mexicana. É isso mesmo, o time do Inter joga contra a seleção do México. Pelo Gauchão, o Inter vai estrear só dia 22 contra o Guarani de Bagé, em Bagé. Mas antes disso, o Inter tem aquele encontro com o torcedor no Beira-Rio. O Inter, inclusive, já divulgou nas suas redes sociais os valores de entrada para cada modalidade de sócios, para quem não é sócio. É um jogo legal, cara, é um jogo que vale a pena ir. É o primeiro encontro. Eu não acho, pelo amor de Deus, né, o torcedor não pode querer olhar para esse jogo querendo cobrar se daqui a um pouco acontecer de não ganhar da seleção mexicana. Meu Deus do céu, né, vamos se acalmar o coração. É um jogo de pré-temporada, um jogo de começo, de olá, um amistoso mais para preparar o físico ali, e tá tudo certo, não vai cobrar desempenho, né. Mas é na quinta-feira, dia 16, às 9 horas da noite, horário de Brasília, contra a seleção mexicana, que vai ter, inclusive a seleção do México, vai jogar no dia 21 contra o River Plate. Tá bom, pessoal? Ao longo da semana voltamos aqui para falar mais de